irmãos, boa noite, a paz do Senhor, passando aqui mais uma vez para trazer mais uma rápida meditação da palavra do Senhor nosso Deus e a palavra que o Senhor colocou no meu coração para estar trazendo aqui nessa noite, para os nossos corações, se encontra registrado no livro de Gênesis, a partir do capítulo de número 6 e o versículo de número 13, em diante, que vai dizer, quando o Senhor, ele anuncia ali o dilúvio a Noé, e o Senhor, ele fala com Noé que chegava ali o fim de toda a carne, porque era uma geração tão corrompida, tão cruel, tão má, tão distanciada de Deus, que o Senhor, ele se arrependeu ali de ter feito o ser humano. Então Deus, ele chama Noé e ele anuncia o dilúvio a Noé. Por que que o Senhor, ele escolheu chamar Noé e anunciar a Noé o dilúvio? O que o Senhor iria fazer naquele momento? Porque a palavra do Senhor vai dizer que Deus viu Noé, um justo, no meio de uma geração toda corrompida. Deus viu Noé, um homem justo. E ali o Senhor chama Noé e fala para Noé: constrói para ti uma arca para salvamento de você, da sua família e de todos os animais que tem sobre a face da terra, porque eu mandarei um dilúvio. É interessante perceber que até este momento a palavra do Senhor afirma dizendo que não havia chovido sobre a face da terra, não havia chovido. Um orvalho regava a terra, mas ainda não havia chovido, talvez nem garoada ali, uma chuvinha bem fininha. A palavra de Deus vai dizer que não havia chovido sobre a face da terra. Então o Senhor, ele anuncia o dilúvio a Noé. E Noé, ele acredita e pega ali a direção que Deus deu ele e sai a construir aquela arca. E com certeza, no meio daquela geração corrompida, a palavra do Senhor não afirma aqui dizendo, não traz aqui, isto que eu vou te dizer, mas no meu modo de pensar, irmãos. Enquanto Noé construiu aquela arca, que com certeza não foi um serviço que durou uma semana, um mês, provavelmente foi um serviço que durou muito tempo. Noé deve que avisava, as pessoas: olha, vem vindo um dilúvio, o Senhor vai mandar chuva sobre a face da terra, o Senhor vai destruir toda a carne, arrependam. O Senhor falou comigo que somos uma geração corrompida, distante do Senhor, uma geração da qual ele se arrepende de ter criado o ser humano. Provavelmente muitas pessoas desfaziam de Noé, não fazia caso nenhum do que estava acontecendo naquele momento. E quantas pessoas hoje, irmãos, não fazem caso do que está acontecendo no mundo, Aleluias, nós pregamos a cura, nós pregamos a restauração, nós pregamos prosperidade todos os dias, nós pregamos, nós cremos, nós acreditamos com toda a nossa fé, com toda a nossa certeza, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não se vê, mas também essa nossa mesma fé nos mantém, crendo que Ele virá, que assim como Ele prometeu que Ele iria para o Pai nos preparar lugar, e se fosse preparar, e se preparasse voltaria, e Ele foi, e Ele preparou esse lugar, e Ele está voltando para buscar o seu povo. E como nos dias de Noé, irmãos, o povo está pecando, o povo está alheio, o povo está distante de Deus. Novamente uma geração toda corrompida, como diz a palavra do Senhor, o que agora já houve antigamente. Nós estamos vivendo de novo no meio de um povo todo corrompido, aonde o Senhor Jesus está prestes a vir buscar o que é seu. De novo o Senhor Jesus, ele vai vir separar do meio de uma geração inteiramente corrompida. O Senhor, ele vai vir separar aquele que é seu,
aquele que o adora em espírito e em verdade. No meio dessa pandemia, aonde ora nos permite entrar no templo e adorar o Senhor, ora diz que é para fechar as portas, mas ainda assim nós trazemos o Senhor dentro do nosso coração. Todavia, o Espírito Santo de Deus habita dentro do nosso coração. Todavia, o nosso coração é morada do Espírito Santo, é templo do Espírito Santo, é a casa do Senhor, porque o Senhor falou na sua palavra que Ele não habita em templos feitos por mãos do homem, mas neste aqui, que Ele construiu com as próprias mãos. Neste templo aqui, que lá no Éden, Ele formou do pó da terra e soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. Este é o templo que o Senhor deseja morar. Este é o templo que o Senhor vai vir buscar, vai vir transformar, num corpo santo, num corpo de glória e levar para si. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, Ele anuncia a Noé, depois da arca pronta. Agora, Noé, entra para a arca, você, seus filhos, suas noras, sua esposa e todos os animais, porque dentro de 7 dias eu farei chover sobre a face da terra. Dentro de 7 dias o dilúvio aconteceria. E a palavra de Deus vai dizer que se romperam as fontes do abismo e as janelas dos céus foram abertas, isto é, desceu água de cima, mas veio água de baixo, sem chance alguma de alguém daquela geração ter escapado do dilúvio, porque Deus, irmãos, Ele decidiu acabar com aquela geração corrompida. Então, quando Noé ele entra ali para dentro, irmãos, da arca, com todos os animais, o povo estava tão distante de Deus, que nós não conseguimos, irmãos, entender quando nós olhamos para a palavra de Deus. E eu começo a pensar comigo, será que não via leões, elefante, girafa, jacaré? Eles não viram ali vaca, boi? Eles não viram cabritos, um atrás do outro, animais dos quais um era presa e o outro predador, sem discutir, sem brigar, sem se agredir, sem um estar atrás do outro faminto, todo mundo em paz, entrando para dentro da arca? Não era para eles pensar se os animais estão entrando para dentro da arca de Noé, sem que Noé saia correndo atrás de um e de outro para colocar dentro da arca, sem que Noé precisa de um domador, de um encantador de animais. Vamos experimentar e entrar para nós ver o que dá. Se chover, choveu. Se não chover, nós nem irmãos, nem para tentar. O povo não quis. Era uma geração tão corrompida que nada mais, nada os tocava, porque eles estavam totalmente distantes de Deus. E o Senhor, a Bíblia vai dizer que o Senhor fechou a porta da arca por fora. O versículo 16 do capítulo 7 diz: e o Senhor a fechou por fora. Está prestes disto acontecer novamente, de um dia o mundo acordar e a porta ter fechado. Ter fechado, irmãos, a porta da graça para este mundo corrompido, para de novo uma nova geração distante de Deus, porque naquele tempo, para a salvação de Noé, sua família e destes animais, o Senhor preparou a arca para que Noé construísse. Deus deu ali, como teria que ser aquela arca. Deus deu ali para Noé, como diria, um croquis, um mapa, algo assim, para que Noé fizesse de acordo. Deus deu a planta, da arca para que Noé fizesse de acordo com o que o Senhor disse. E foram salvos. E o que é que o Senhor preparou para a nossa salvação no tempo de hoje?
O Senhor enviou seu Filho amado Jesus Cristo ao mundo. E a palavra do Senhor vai dizer em João 3:17 que não, Jesus Cristo não foi enviado ao mundo para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que o mundo fosse salvo por Jesus. No tempo de Noé, o Senhor preparou a arca, mas no nosso tempo, o Senhor envia agora o seu Filho amado Jesus Cristo para que nós fôssemos salvos por Jesus. Mas também a palavra vai dizer da seguinte maneira, que quem crer será salvo, mas quem não crer será condenado porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. E como nos dias de Noé, a palavra do Senhor vai dizer que o povo comia, bebia, festejava, casava e dava-se em casamento. Nos dias de hoje, tudo isso o povo faz. É errado comer de maneiras nenhuma, é errado festejar e alegrar de maneiras nenhuma, é errado se casar de maneiras nenhuma. Mas o que é errado em tudo isso? É errado pessoas casar e se divorciar e tornar a casar. O que é errado em tudo isso? A glutanaria que ainda perdura sobre a vida de muitas pessoas. O que é errado em tudo isso? A bebedice. O que é errado em tudo isso? O que a palavra do Senhor condena, o que está diante dos nossos olhos, uma geração corrompida, voltada para o erro, para tudo que a palavra condena. A geração de hoje aprova. A geração de hoje está aplaudindo e o Senhor lá de cima está olhando. Em Malaquias capítulo 4, 1, o Senhor está dizendo da seguinte maneira, que de sorte que o dia do Senhor que vem ardendo como fogo, de maneiras que de sorte não vai deixar sobrar nem raiz e nem ramo. Naquele tempo o Senhor consumiu aquela geração de sobre a terra com água, mas agora o Senhor ele fez um pacto com Noé que nunca mais o Senhor destruiria a terra, o povo, com água. Por isso nós temos o arco-íris quando chove nas nuvens, porque o Senhor falou com Noé que toda vez que ele olhasse para aquele símbolo, ele se lembraria e não faria mais isso. Mas agora, irmãos, o castigo é ainda pior. Agora é fogo e a palavra do Senhor diz que não vai sobrar nem raiz e nem ramo. Todos os ímpios, todos os soberbos, todos os que cometem impiedade diante dos olhos do Senhor serão destruídos. Aonde a palavra do Senhor também vai dizer que o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre, a alma não acaba, não desfaz. Jamais. O céu é real e o inferno também. Há só dois caminhos para nós escolhermos. Ou nós escolhemos hoje abraçar com Jesus e andar nos seus caminhos, segundo a sua palavra, segundo os seus preceitos, e irmos mesmo na contramão do mundo, ainda que muitas pessoas te desprezam, ainda que muitas pessoas falam, mas para que tudo isso precisa ser assim? Por que você é tão diferente? Você é diferente porque você quer ir morar no céu. Você é diferente porque você quer ir morar com o Senhor. Você é diferente porque você não quer ser condenado com o mundo, mas você quer ser salvo junto com a igreja que vai subir. Né, irmãos? Porque a palavra do Senhor também vai dizer no livro de Malaquias, capítulo 2, que para nós que tememos o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. E salvação trará debaixo das suas asas. Das asas de quem? Do Onipotente. Onde o Salmo de número 91 vai dizer, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Debaixo das asas do Senhor. Se você teme o nome do Senhor, você terá salvação. A palavra do Senhor nos afirma, nos garante. E nós temos que temer o nome do Senhor. Isso se nós queremos ir morar no céu. Júnia, por que você não trouxe aqui uma palavra de cura? Por que você não disse que Deus está dando aquilo que eu estou pedindo? Por que você não disse que Deus está prosperando? Por que você não profetiza aqui agora nessa ministração, Júnior? Por que você não começa a profetizar?
porque o Senhor nos chamou para pregoar o ano aceitável do Senhor, a vinda do Senhor. As bênçãos do Senhor são misericórdias de Deus sobre as nossas vidas. O Senhor usa mesmo os teus profetas para profetizar sobre as nossas vidas. O Senhor usa mesmo para falar que está nos dando, que está, aleluias, confirmando, que está fazendo, que está curando, que está prosperando, que está nos levantando, que está nos honrando. Mas o maior interesse do Senhor é nos salvar. No que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? No que adianta eu ter você aqui sempre me assistindo, profetizando sobre a sua vida, mas sobre a sua alma eu não trouxer uma palavra que realmente vai te levar até o Senhor, que realmente te aproxima do Senhor, que te lembra da vinda dele. Se talvez você está desviado, se talvez você está distanciado dos caminhos do Senhor, saia desta geração corrompida, volta aos caminhos do Senhor. Porque para nós que tememos o nome do Senhor, a palavra afirma, garante que nascerá o sol da justiça, a salvação. Porque o Senhor enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar. Foi para nos salvar, mas nós temos que crer. Nós temos que crer e temer e professar o nome do Senhor aonde nós formos, porque se nós nos envergonharmos do Senhor diante dos homens, o Senhor Jesus diz que naquele dia ele também nos envergonhará diante do Pai que estás nos céus. Se eu não disser que Ele é Deus na minha vida, que eu amo Ele, que Ele é tudo na minha vida, que em primeiro lugar é Ele na minha vida, hoje, se eu não falar que o primeiro amor da minha vida hoje é o Senhor Jesus, naquele dia, ainda que eu diga, mas Senhor, eu te amo, Ele vai dizer, aparta de mim, maldita, porque eu não te conheço. Primeiramente é o Senhor, primeiramente é Jesus. Em primeiro lugar é Jesus, antes da família é Jesus, antes de um casamento feliz, abençoado é Jesus, antes de um emprego abençoado é Jesus, antes da faculdade dos seus sonhos, dos nossos sonhos é Jesus, antes, irmãos, de tudo é Jesus, antes de tudo é a nossa salvação. Antes de tudo, é o nosso amado que é Jesus. Porque Ele é nosso amado, porque Ele é tanto nosso amado, porque Ele tanto amou o mundo, tanto amou, que se entregou por nós em uma cruz. E a palavra do Senhor vai dizer no livro de Isaías, capítulo 53, que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas vergonhas, as nossas tristezas, as nossas iniquidades, tudo sobre Ele, sendo santo, nunca tendo cometido um pecado, Ele pegou a nossa culpa, inclusive a culpa daqueles do tempo de Noé, Ele pegou tudo sobre Ele, e Ele levou. E cravou tudo em uma cruz. Enfermidade, dor, vergonha, decepção, tudo de ruim que fosse nos acontecer, foi com Ele ali na cruz. Pecado, iniquidade, tudo foi com Jesus ali para o Calvário. Ele levou a minha culpa, a sua culpa, a culpa de todos nós. Ele levou e cravou ali na cruz do Calvário. A palavra vai dizer da seguinte maneira, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É por isso que hoje nós somos sarados, é por isso que hoje nós somos livres, porque ele foi preso no nosso lugar. É por isso que hoje nós somos curados, porque as nossas enfermidades, as nossas dores, Ele sentiu ali também. Jesus não sentiu somente chicotada, Jesus não sentiu somente os cravos, as suas mãos, os seus pés sendo pregados na cruz. Jesus não sentiu a coroa de espinhos sendo cravada ali na sua testa, na sua cabeça. Não, irmãos, ele não sentiu só isso. Jesus sentiu a vergonha do nosso pecado. Jesus sentiu as decepções que nós passaria. Jesus sentiu ali as nossas enfermidades, as nossas dores. Tudo sobre Jesus ali.
por nos amar, por querer nos salvar. Jesus sentiu tudo isso. Por isso a palavra vai dizer que o Senhor enviou ele no mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas também a mesma palavra vai continuar dizendo embaixo que a luz veio ao mundo. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A salvação veio no tempo de Noé. A arca que Deus mandou preparar não era um barco pequeno, a conta de Noé, né, sua esposa, seus filhos, suas noras e alguns bichos que entrou, né, todos os bichos na verdade, mas um pequeno grupo, porque não entrou todos que habitavam a terra. De cada um entrou 2 e de alguns entrou 7 de cada um. Então, não era um barco pequeno, era um barco grande. Tinha espaço. A salvação veio, mas eles quiseram? De maneiras nenhuma eles entrou na arca. Eles esperaram a porta fechar, para daí agora eles se chamar, pedir socorro, pedir misericórdia. As portas estão quase sendo fechadas e a palavra afirma que foi o Senhor quem fechou por fora, porque o Senhor conhecia o coração de Noé, que ia sentir dó quando ouvisse eles clamando, pedindo socorro. Salva-nos, Noé, nos ajuda, é verdade o que você falou. Quando ouvisse as criancinhas chorando lá de fora. Então o Senhor veio e fechou a porta por fora, porque o Senhor decidiu acabar com aquela geração corrompida. E mais uma vez o Senhor vai acabar com essa geração corrompida que nós estamos vivendo nos dias de hoje, a qual a igreja está aquagida nessa terra. Né, irmãos? Eles acham hoje em dia que a igreja está impondo pesadas normas sobre a sociedade. Quando, irmãos, tudo que nós fazemos é pregar que Jesus Cristo salva. Mas como tem que ter mudança para entrar nos céus, isso já incomoda o mundo e eles já estão apertando a igreja aqui na terra. E Jesus está prestes a vir buscar novamente os justos, tirar eles do meio desta geração corrompida, porque ele falou: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Nasceu o sol da justiça para Noé e sua família, e nascerá o sol da justiça para nós. Vamos ficar firmes com o Senhor nosso Deus, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, não muda, nunca mudará, não falha. Ele é a nossa salvação. Somente no Senhor Jesus nós vamos encontrar salvação para a minha alma, para a sua alma, para a alma da sua família e para a alma dos teus. Se você puder, irmãos, compartilhe esta mensagem. Eu sei que talvez não fosse a mensagem que você queria ouvir nessa noite. Talvez você está pedindo a Deus uma resposta, uma direção. Mas creia, o Senhor, Ele quer salvar a sua alma. Deus quer salvar a alma do seu parente, do seu amigo. Deus quer salvar. O Senhor tem sede em salvar a sua alma. Porque lá na cruz Jesus disse ter sede e não era de água. Era das nossas almas. Ele queria nos salvar, assim como Ele ainda quer nos salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia no Senhor Jesus. Aceite o Senhor Jesus, aceite a salvação, entrar na sua vida, entrar no seu lar, entrar na sua casa. Porque está prestes Jesus vir arrebatar a sua noiva, arrebatar a sua igreja e as portas ser fechadas novamente pelo Senhor e acabar a chance. A chance é essa que Jesus está dando para nós, de estarmos diante dele, nos caminhos dele, com a igreja aberta ou fechada. Aceite o Senhor, você que ainda não aceitou, volte para os caminhos do Senhor. Você que está distanciado, não permaneça no meio de uma geração corrompida, porque Jesus, ele está vindo buscar os seus e não vai demorar, irmãos. O Senhor vai arrebatar os seus dessa terra, amém?
Que o Espírito Santo possa falar poderosamente em seu coração, que o Senhor abençoe você nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, nessa madrugada que você está me assistindo. O Espírito Santo possa trabalhar poderosamente na sua vida. Amém? Fica na paz.